Em novembro de 2019, foi relatado que a China construiu 20 mil casas em apenas 3 dias na África, como parte de um projeto de habitação acessível. No episódio de hoje, vamos falar sobre a incrível tecnologia de construção de casas da China que mudou muitas coisas na África. Dezenas de milhares de chineses se reuniram para comemorar o fato de que 20 mil casas foram construídas na África em apenas 3 dias, permitindo que as pessoas sem teto se mudassem para novas casas no menor tempo possível. Pelo que sabemos, este novo projeto da cidade é o primeiro e maior projeto urbano em larga escala que a África do Sul já iniciou. Será construída uma área de 497,22 hectares e custará 300 milhões de dólares para ser finalizado. Em apenas 3 dias, a China encontrou lares para dezenas de milhares de pessoas sem teto que estavam vivendo nas ruas. Os africanos locais ficaram surpresos com a rapidez com que a China cresceu, mas, pelo que sabemos, a economia da África do Sul é a melhor do mundo. Na verdade, o crescimento da África do Sul é grandemente afetado pelo fato de não haver casas suficientes lá. A África como um todo está trabalhando duro para se tornar mais urbanizada agora. No entanto, as cidades e vilas da África já estão muito lotadas, com cerca de 472 milhões de pessoas vivendo em cidades e vilas em todo o continente. Então, por que a África do Sul tem um problema tão grande de falta de casas? A África do Sul está na parte mais ao sul da África e cerca de 60 milhões de pessoas vivem lá. Na realidade, a África do Sul tem a segunda maior economia da África, depois da Nigéria. As pessoas na África do Sul, que costumava ser uma colônia britânica, têm um padrão de vida mais alto do que as pessoas em outras partes da África. No entanto, a diferença entre ricos e pobres é muito grande, e aqueles no fundo da sociedade continuam tendo uma vida muito difícil. Antes de continuarmos o vídeo, tem um recado rápido. Se você gosta de nossos vídeos e quer ajudar o nosso canal a continuar crescendo, quero convidar você a se inscrever na Elite News. Hoje são mais de 4.623 leitores que recebem toda semana as principais notícias e informações do mundo dos negócios, em um e-mail que você lê em 5 minutos ou menos. Junte-se à nossa comunidade pressionando o primeiro link na descrição e faça parte você também da elite do mundo dos negócios. Assim, você se mantém bem informado e ainda ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Agora, vamos continuar o nosso vídeo de hoje. Mesmo que tenham construído 3 milhões de casas desde 1994, ainda há muitas pessoas sem lar na África do Sul, porque não podem pagar pelos aluguéis caros. As estatísticas da África do Sul mostram que 14% das pessoas lá ainda são sem teto e vivem nas ruas. Cerca de 100 mil pessoas se mudam para Joanesburgo de outras cidades a cada ano. Mesmo na província mais rica da África do Sul, Gauteng, não há casas suficientes para os trabalhadores de infraestrutura viverem. Isso ocorre porque o continente tem uma população enorme e está se tornando mais urbano rapidamente, o que contribuiu para uma grave escassez de habitação. A África do Sul também tem feito esforços desde o início. Em 2013, o Reino Unido teve a ideia de uma casa impressa em 3D, e o plano da África do Sul de usá-la para dar às pessoas um lugar seguro para morar chamou a atenção em todo o mundo. Mesmo que as casas impressas em 3D sejam construídas mais rapidamente, o preço é muito alto para a maioria das pessoas na África do Sul, e a maioria das famílias de baixa renda não pode pagar. Portanto, ela terá que ser construída com ferramentas tradicionais e, em seguida, com velcro. Por causa das casas recém-construídas, famílias de baixa renda não podem pagar nenhum aluguel. Isso coloca a África do Sul na difícil posição de ter que construir mais casas. Neste ponto, eles decidiram pedir ajuda à China na construção de casas para que todos possam morar lá. Essa é a primeira vez que uma empresa chinesa constrói habitação acessível na África do Sul, usando tecnologia de construção pré-fabricada. A África do Sul e a China planejam construir um total de 20 mil casas como parte dessa parceria. A China precisou de apenas 3 dias para construir a casa modelo. Uma estrutura não apenas acelera a construção, mas também reduz o próprio custo. Depois que a casa modelo for construída, todos ficarão interessados no que há dentro dela e no que ela tem. As pessoas na região mal conseguiam conter a sua empolgação quando finalmente viram uma incrível obra de arte. Neste modelo, por exemplo, tem 40 metros quadrados e possui uma sala de estar, um banheiro e 2 quartos. A casa modelo também possui energia solar, que pode ajudar os inquilinos que consomem muita eletricidade. É possível que, para muitas pessoas, esse tipo de casa seja bastante típico, mas para algumas pessoas na África do Sul, seja mais como uma vila. No entanto, essa casa é grande o suficiente para uma família viver sem se preocupar com o vento e chuva. Mesmo que a casa não seja muito grande, ainda é um bom lugar para se viver. Essas casas não são apenas ecologicamente corretas e boas para o meio ambiente, mas também são muito baratas. Quando as pessoas ouvem falar das casas chinesas, é muito difícil encontrar o seu choque, porque essas casas são acessíveis e as pessoas podem viver em paz nelas.
A capacidade da China de fazer um milagre em 3 dias se deve ao fato de terem usado edifícios pré-fabricados para este projeto. Muitos sul-africanos que foram ver a casa modelo disseram várias vezes o quanto a amaram. Usar um sistema de estrutura de painel de paredes de concreto pré-fabricado é fundamental para o sucesso de um edifício pré-fabricado, e todas as peças necessárias para o processo de construção são feitas num parque de tecnologia de construção verde. Quando tudo estiver pronto, tudo que resta fazer é mover as peças para onde serão montadas em 3 dias. Na realidade, todo o corpo principal pode ser montado em apenas 1 dia. Depois disso, pode ser decorado e movido para o seu novo local. Essa tecnologia pode resolver todos os problemas habitacionais da África do Sul, e as pessoas da África do Sul dizem que a China também as ensinou a usar tecnologias importantes. Isso é a coisa mais importante que a China pode fazer agora para ajudar a África do Sul. É importante lembrar que a ajuda da China não se limita apenas à construção superficial. Fazendo as coisas dessa maneira, a África do Sul não precisará se preocupar com problemas habitacionais no futuro. Porque a China enviou apenas um pequeno número de especialistas em gerenciamento técnico quando as casas estavam sendo construídas, a economia local da África do Sul também cresceu. Isso ocorre porque a coisa mais importante na vida das pessoas é como elas ganham a vida. A maioria das pessoas concorda que pelo menos 95% delas que trabalham neste projeto de construção são da África do Sul. O principal objetivo desses profissionais na indústria da construção é ajudar a população nativa da África do Sul a crescer enquanto melhora a tecnologia de construção nela. Depois que a taxa de emprego aumentou, a China também deseja aumentar o número de oportunidades de emprego na região. Se este projeto for concluído com sucesso, espera-se que a economia sul-africana cresça de forma constante. O governo local também é muito grato à China por toda a ajuda prestada. Por conta disso, a África do Sul deseja encontrar novas maneiras para trabalhar com a China e depois deseja construir uma nova cidade com ela. Para atrair investidores chineses, a África do Sul afirmou que a nova cidade será como uma comunidade internacional de pessoas. Então, o que é esse projeto? A maioria das pessoas concorda que o novo desenvolvimento urbano sul-africano será uma nova metrópole que cobrirá 1.600 hectares de terra. Juntamente com o crescimento dos distritos comerciais, os bairros residenciais também crescerão nessa nova metrópole para não mais do que 100 mil pessoas. Além disso, inclui as instalações extras que as pessoas precisam para garantir que tenham um lugar seguro para morar. O projeto está estimado para levar 15 anos para ser concluído, e a empresa Hyundai, da China, com sede em Xangai, planeja investir 8 bilhões de dólares nele. Isso também mostra que a relação entre a China e a África do Sul está se fortalecendo. A África do Sul está pronta para trabalhar com a China, agora por 2 razões. A primeira razão é que a China é um país muito importante quando se trata de construção de infraestrutura. A África do Sul reconheceu que a China está fazendo muito trabalho em sua infraestrutura agora. E a segunda razão é porque a China é uma parte importante da cooperação internacional. Ambos os países são membros do BRICS, que seria Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e do Fórum de Cooperação China-África, que aprimora sua cooperação em diversos níveis. A África do Sul é o maior parceiro comercial da China na África, e a China é o maior parceiro comercial global da África do Sul. Os dois países têm se envolvido em empreendimentos conjuntos e investimentos em diversos fatores, como infraestrutura, energia e mineração. A China também concedeu empréstimos e ajuda a África do Sul para projetos de desenvolvimento. No entanto, o relacionamento não é isento de desafios, já que a África do Sul expressou preocupações sobre o desequilíbrio comercial e o impacto do investimento chinês em suas próprias indústrias. Além disso, alguns africanos levantaram preocupações sobre a influência da China em sua política e economia. Mas, no entanto, a China claramente se tornou o melhor parceiro. Então, é provável que a China e os países africanos precisem do comércio neste momento. Isso torna provável que a China e os países africanos tenham laços mais estreitos no futuro. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.